Olá, meus amiguinhos da Ola Sul. Você é um tijolinho da Ola Sul, da nossa igreja. E hoje, meus irmãozinhos, nós vamos aprender uma história da Bíblia. Essa aqui é a minha Bíblia e eu vou tirar as coordenadas para a gente descobrir no mapa da Bíblia onde está a nossa história de hoje. E ela está no livro de Gênesis, no capítulo 37 até o final do livro de Gênesis, que é o capítulo 50. Então, vamos lá abrir a nossa Bíblia e procurar com o nosso mapa, porque na Bíblia tem muitas histórias, muitas. Então, a gente dá uma olhadinha aqui e vê, porque tem sempre um númerozinho, tá vendo? Para a gente poder encontrar a história certa. Então, eu tô aqui no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e eu achei aqui, ó, 37, achei as coordenadas. E aí, agora a gente vai saber a história de uma pessoa muito especial chamada José. Eu acabei de tirar esse nome lindo da minha Bíblia, porque da Bíblia a gente consegue tirar várias palavras maravilhosas. Então você vai conhecer a história de José. José, ele era um rapaz de 17 anos que tinha 11 irmãos. Ele tinha vários irmãos, mas ele era muito querido. Olha o José aqui. Tcharam! E o José, o pai dele, fez para ele uma roupa muito linda e muito especial, que a gente vai ver que ela era toda colorida, bem linda, porque o José, ele era muito amado, muito querido, um filho muito querido. E ele tinha 11 irmãos, vários irmãos, vários irmãos. E o José, ele tá dormindo, tá vendo? Aqui ele vai ficar de olhinho fechado a história toda para a gente lembrar que ele sonhava, ele era uma pessoa que sonhava, porque essa história ela fala de sonhos. Outra palavra que eu tirei da minha Bíblia, sonhos. Ai, José, ele amava sonhar e ele teve um sonho, ele teve dois sonhos incríveis. Um sonho que ele teve foi um sonho com um feixe de trigo, e aí nesse feixe com várias plantinhas de trigo, né? Ele sonhou que ele era o maior de todos e que todos se curvavam para ele. Ele sonhou que todo mundo se curvava e falava: "Oh, que lindo você!" E aí ele contou isso para os irmãos, e ele também sonhou que a lua e o sol se curvavam para José, falavam: "Olha, José, você é tão especial." E aí 11 estrelas, várias estrelinhas incríveis, tá vendo aqui na minha mão? Elas também se curvavam para José. "Ai, José, você é tão legal, tão incrível", no sonho dele, né? Ele estava sonhando. E aí, quando ele contou isso para os irmãos ficaram: "O quê? Você acha que você é mais importante que a gente? Você acha que você é mais especial?" E eles ficaram muito, muito tristes com José. Então, eles armaram um plano. Eles conversaram e falaram: "Vamos levar o José para longe." E aí, sabe o que eles fizeram? Eles venderam o José. Eles venderam o José como escravo. Eles deram um jeito, o José caiu dentro de um poço, estava dentro de um poço. E aí eles venderam o José, ele foi vendido como escravo. Eles abandonaram o José dentro de um poço, sozinho. Ele ficou lá sozinho. "Ai, socorro, cadê?" Aí vieram umas pessoas e levaram ele como escravo. Escravo é quando ele tem que trabalhar e ele não ganha dinheiro para trabalhar. Então ele foi trabalhar sem ganhar dinheiro, sem ganhar nada, ele foi trabalhar. E aí ele acabou trabalhando para um faraó. E ele fazia tudo bem certinho. Ele sofreu muito, José, sofreu pra caramba, mas ele tinha uma coisa muito incrível chamada paciência.
Ele tinha paciência, o José. Então ele fazia as coisas da melhor forma possível. Então, já que eu vou ser escravo, já que eu tô aqui trabalhando sem ganhar dinheiro, eu vou fazer do melhor jeito. Então ele começou a fazer do melhor jeito possível. E aí, a esposa do faraó achou aquilo incrível, incrível. Ele achou o José assim o máximo, né? E aí ela começou a conversar com o José e falar: nossa, você faz as coisas. Mas o José não queria conversa, ele queria trabalhar, ele queria fazer o melhor. E aí ela ficou brava com ele porque ele não queria ficar conversando com ela. E aí ela fez fofoca do José. E aí o José acabou indo para prisão. Tadinho do José, por causa de fofoca, de historinha que inventaram sobre ele. Ele foi parar na prisão. E aí ele ficou lá na prisão. Tadinho do José, todo preso. Ó, vou botar uns pregadores aqui no José, porque ele quando ele foi para prisão, ele ficou preso, tadinho. E aí, lá na prisão, ele conheceu uns amigos, né? E esses amigos tiveram uns sonhos. Sonharam. E o José, ele era bom de sonho, ele era bom de conhecer sonho. E aí ele explicava os sonhos para os amigos lá na prisão. Ele explicou tudinho que aconteceu. E aí todo mundo ficou sabendo. Nossa, o José, ele manja mesmo de sonho, ele conta os sonhos tão legal. E aí o faraó teve também uns sonhos bem estranhos. Ai, foi uns sonhos tão esquisitos. Só quem podia explicar o sonho quem era? José. Então, ele foi e explicou o sonho para o faraó. E aí o faraó tirou ele da prisão. Nossa, José, você é tão inteligente, você explicou o sonho. Ele falou: não, eu não sou inteligente, faraó. Quem me ajudou foi Deus. Deus dava a inteligência para o José para ele poder falar. E aí, ele foi tão esperto, tão inteligente por causa de Deus, que ele virou um super ajudante do faraó. Nossa, ele ficou importante, ele ficou super importante. E aí ele cuidava de tudo pro faraó, porque o faraó confiava nele, porque ele era de Deus, ele tinha Deus no coração, ele era muito esperto, porque Deus dava essas habilidades para ele, né? E aí aconteceu que José contou para o faraó: olha, faraó, vai acontecer várias coisas complicadas, o pessoal vai passar dificuldade, não é o coronavírus, mas vai ser muita dificuldade aqui, vai ficar todo mundo em casa, vai passar dificuldade. Aí o faraó se protegeu e aí escutou José, porque Deus deu essa mensagem para ele, né? Só que a família do José, os irmãos do José não sabiam disso. E todo mundo ficou com dificuldade, passou fome, não tinha comida, então eles foram lá procurar o faraó. E quem que eles encontraram? José. Mas o José estava diferente, ele mudou depois de tanto tempo, ele estava com a roupa bem bonita. E aí os irmãos não reconheceram José, não olharam para o José assim e falaram: nossa, quem é esse? Quem é esse? Ele fala diferente, eles não sabiam que era o José. E aí José olhou os irmãos que tinham tratado ele mal e aí ele ficou muito sentido. Ele foi pro cantinho chorar. Ele se escondeu para chorar porque Deus estava trabalhando no coração dele o perdão. E aí o José, ele chorava escondidinho, conversando com Deus e respirava fundo. E aí não chorava na frente dos irmãos. E aí tratou os irmãos bem e pediu para os irmãos trazerem o irmão mais novo dele, o Benjamim, para ele conhecer, né? Mesmo sem saber que era ele. E aí quando os irmãos trouxeram e obedeceram e falaram com o pai deles, aí o José finalmente falou: olha, irmão, sou eu, o José. E aí ele se vestiu de José mesmo e falou: olha, sou eu. E aí os irmãos ficaram com vergonha, ficaram: José, o que a gente fez com você? A gente foi tão ruim com você. Ele falou: não quero que ninguém chore, ninguém fica triste, porque eu tô bem. E eu sei que eu passei tudo isso para poder ajudar vocês, ajudar minha família. E aí o José ajudou todo mundo, porque ele era muito legal, ele era muito amado por Deus. E ele aguentou todo o sofrimento, tudo de ruim, porque ele teve fé. Ele teve muita fé. A fé é essa palavrinha aqui bem pequenininha. Às vezes a gente tem uma fé bem pequenininha, mas para Deus essa fé pequenininha, ela é enorme. Ela é gigante. Ele tinha bem no coração dele, ele tinha fé.
Olha a fé aqui ficando grande. Pequenininha pra gente, mas pra Deus, que Deus vê bem de perto, ele fica, oh, grandão, fé. A fé é acreditar que Deus é bom pra nós. Então, essa é a história de José, que sofreu, passou por várias coisas. Primeiro ele tinha roupa bonita, aí ele perdeu tudo, virou escravo, ficou triste. Aí depois ele se esforçou, teve paciência e acreditou em Deus, e Deus capacitou ele para ele vencer. E aí ele ajudou toda a família dele e todo mundo ficou muito feliz, porque Deus é bom e não nos abandona jamais. Então, meus irmãozinhos, essa foi a história de José que nós conhecemos aqui na nossa Bíblia, e vocês vão encontrar muito mais histórias aqui. Vocês vão aprender a ler tudo com as nossas coordenadas. A gente acha um mapinha com o nome do livro onde tá e o númerozinho para a gente poder se encontrar, né? Então a gente aprendeu a encontrar uma história maravilhosa do nosso querido José. E foi isso. Bom domingo para vocês. Agora vocês vão assistir um videozinho, uma música linda com um resuminho da história de José, porque ele teve um sonho, Deus teve um sonho lindo para ele, para a vida dele. Ele acreditou no sonho de Deus, porque os sonhos de Deus para nós são maiores que os nossos, e Deus faz tudo lindo para nós. Amém? Um beijão, fiquem com Deus. Até domingo que vem. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou, e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.